Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ler os versos de 18 a 24. Diz assim então a palavra do Senhor. Efésios 6, de 18 a 24. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isto que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra está diante de nós e desta feita com o propósito da pregação. Por isso, ilumina-nos o coração e a mente pelo teu próprio Espírito, como disse a tua palavra, a fim de que nós tiremos dela todo proveito para a nossa vida, que recebamos da tua parte, ó Deus, a instrução devida para fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor também, por meio da sua palavra, nos corrija se nós estivermos errando ou pecando no exercício da verdade que o texto que nós acabamos de ler nos ensina. Que o Senhor nos corrija pela sua palavra e pelo seu Espírito, encorajando-nos a viver de forma extremamente grande aquilo que da parte do Senhor é dado a nós. Que o Senhor também console o coração dos aflitos pelo texto lido, mostrando a eles graça e misericórdia de sua parte, conforto e consolo e sustento nas suas santas mãos. Que o Senhor, então, nos abençoe em todas as maneiras, naquilo que nós necessitamos na nossa vida cristã. Que o Senhor também dê graça a esse teu servo, que as minhas falhas, os meus pecados, não sejam impedimentos para que o teu povo ouça a sua voz. Então, somente com graça e misericórdia, abençoe o teu povo e a mim, a fim de que todos sejamos, então, abençoados pela tua palavra e Espírito. E a fim também de que o Senhor seja adorado e glorificado por nós nesse santo momento. Em Cristo oramos. Amém. Nós chegamos então ao final da carta aos Efésios. E nessa noite então, eu quero tratar, para concluir o sermão do domingo passado, quando eu falei que o apóstolo nos instruía sobre 3 coisas que precisamos para nos fortalecer em Cristo e vencermos as batalhas no dia a dia da nossa vida cristã. E eu expus então domingo passado a necessidade de sermos corajosos em Cristo e também expus a armadura de Deus, detalhando de modo abreviado cada uma de suas partes, cada uma de suas peças. E faltou então tratar sobre
a última parte, não da armadura, mas a última parte desse conjunto de ações que o apóstolo nos instrui, a fim de que sejamos fortalecidos em Cristo e vencedores em Cristo na nossa luta diária contra o nosso próprio pecado, contra Satanás e contra o mundo. E a última parte, então, é exatamente sobre a oração. Eu quero lembrar aos irmãos que quando nós tratamos do capítulo 3, os versos de 14 a 21, eu tratei sobre oração na igreja e expus de forma um pouco mais extensa daquilo que farei hoje, sobre o que significa a oração e qual deve ser a nossa expectativa na oração, como Deus ouve nossa oração. Então hoje eu não vou tratar nessa perspectiva, vou tratar apenas do que o texto nos diz, conforme Paulo nos prescreve, e talvez eu não entre em alguns detalhes que alguns julguem ser necessário, haja vista de que eu já tratei em alguns domingos atrás, quando tratamos sobre o capítulo 3 da carta aos Efésios. Tá? Muito bem. O apóstolo Paulo, então, finaliza a sua instrução sobre o nosso fortalecimento em Cristo, nosso revestimento de Cristo, e sobre a necessidade de vencermos o mal no dia a dia, tratando sobre a oração. Ele diz que nós devemos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo trata sobre a necessidade da oração na vida cristã. E a oração, nesse texto aqui, ela não faz parte da armadura de Cristo. Na verdade, a oração é mais ou menos como a linha que está presente nas costuras das nossas vestes. Serve para unir todas as partes da roupa. E dessa forma torna-se sim parte da roupa. Mas o seu propósito não é compor a roupa. O seu propósito é compor as peças, unir as peças. Fazer com que elas agora deixem de ser peças em separado e torne-se agora uma única peça, que é exatamente essa armadura da qual nós vimos no domingo passado. E é interessante observar, quando Paulo então coloca a oração em último lugar, nessa instrução sobre o revestimento e fortalecimento de Cristo e sobre a necessidade de vencermos o mal, porque a ideia apostólica é exatamente de que a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas é exatamente para fazer a vontade de Deus na terra. Quando nós entendemos essa grande verdade das Escrituras, nós passaremos a orar agora usando todas as peças da armadura e certamente pela oração nós lograremos grande êxito no uso dessa armadura na nossa batalha diária, na nossa batalha da vida cristã contra o nosso próprio pecado, contra Satanás e contra o mundo. Paulo então diz que o crente que está no combate, todos eles estão nesse combate, para eles permanecerem vitoriosos na sua luta contra o mal, é necessário eles estarem munidos de oração. A oração, então, deve ser combinada com as demais peças que nós vimos no domingo passado. E desta forma, então, por combinar a oração e as peças da armadura cristã, verdadeiramente nós agora estaremos vestidos daquilo que o próprio Senhor Jesus veste. Ele veste todas essas qualidades cristãs e também veste-se de oração. Diga-se de passagem que Cristo não ora, haja vista de que Ele, nos dias de hoje, não quando esteve em carne, mas diga-se de passagem que Cristo não ora, haja vista de que Ele está à destra de seu Pai. Então Ele fala diretamente com seu Pai. Olhando nessa perspectiva, Cristo vestido então de todas essas peças da armadura, e por isso então Ele prescreveu que nós as vestíssemos também,
E quando Paulo finaliza com a oração, a ideia é exatamente fazer com que nós compreendamos como Cristo age hoje nos céus. Vestido de todas as peças da armadura, por ser ele então o perfeito guerreiro de Deus, ele tem livre acesso a Deus. E é exatamente dessa forma que o crente deve entender a sua vida na terra. Vestido dessas peças da armadura cristã, por meio de Cristo que está à destra de nosso Pai, o crente tem livre acesso a Deus na oração. E é por esta causa que nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra. E é por esta razão que a oração precisa ser tratada por nós como algo do maior interesse, haja vista de que, por meio dela, Deus estabeleceu o canal de comunicação entre nós e Ele. Porque a palavra é o canal de comunicação dele para conosco. O Espírito nos transmite a mensagem, a fala divina, da qual ele mesmo revelou na palavra. Mas como ficaríamos nós nessa comunicação da terra aos céus? Deus então estabelece um canal, um meio, e esse meio então chama-se oração. A oração então, ela é exatamente esse canal onde os crentes falam com o seu Deus, onde os crentes se dirigem ao seu Salvador, onde os crentes batem à porta de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais, os crentes devem fazer isso conscientes de que suas orações serão ouvidas e atendidas, porque eles não oram de si mesmos e nem por si mesmos, mas eles oram munidos pela ação do Espírito e pela intercessão do Senhor Jesus Cristo, que à destra de seu Pai está, e de lá então intercede por nós, pega nossas orações, aperfeiçoa com a sua santidade e entrega ao seu Pai, que a ouve com atenção, como nós vimos hoje, tanto no Salmo 54, quanto no Salmo de número 103. Então, os crentes devem dar grande atenção à oração nas suas vidas. Se nós ignorarmos a oração, poderemos ser o melhor dos soldados no uso das demais peças, porém iremos fracassar, porque nós não saberemos como utilizá-las, não saberemos a maneira da qual elas vão ser bem utilizadas, nem muito menos tomaremos conhecimento da vontade de Deus em cada uma das situações que experimentarmos ao longo da nossa vida. Não conheceremos as manobras na batalha da vida cristã. A oração, então, é crucial para o crente. A oração é crucial para o crente. Na verdade, sem oração, nós nem sequer poderíamos tomar qualquer uma dessas peças, da qual o apóstolo nos falou nos versos anteriores. Porque sem oração, nossos corações estariam frios, insensíveis à vontade de Deus, insensíveis à presença do mal e do pecado. Então nós agiríamos com indiferença para com o mal e com o pecado, agiríamos com desleixo, agiríamos, pode até se dizer, com incredulidade para quanto à existência do mal. Então pouco nós iríamos nos lembrar de que há uma armadura para tomarmos ela, a fim de proteger nossas vidas, nossa fé, a fim de vencermos Satanás, o pecado e o mundo. A oração, então, ela é vital na vida cristã. E a ordem do apóstolo Paulo é que os crentes orem constantemente, a fim de que todas as peças da armadura se unam, se apeguem à vida do crente e possam então cumprir o seu papel, o seu propósito. O texto nos diz que nós devemos orar de 4 formas, ou que nossas orações, elas de alguma maneira precisarão de 4 elementos. Nós precisaremos nos lembrar disso, para que a nossa prática de oração seja de fato bem-sucedida. A primeira coisa que Paulo nos diz, quando ele diz com toda oração e súplica, é que as nossas orações devem ser constantes, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Nossas orações devem ser constantes. Uma das coisas mais naturais na vida cristã é quando sofremos, oramos. Quando melhora, diminui-se a intensidade da oração. Enquanto estamos sofrendo, apanhando, corremos mais aos pés de Cristo.
as coisas melhoram, nós diminuímos a intensidade de nossas orações e de dependência para com Cristo. O apóstolo nos alerta sobre esse perigo dessa gangorra na vida cristã. Paulo diz que os crentes devem orar em todo momento, não apenas nos momentos de crise, não apenas nos momentos onde somos afligidos, não apenas nos momentos de doenças, de pecados, de tentações, de tragédias, mas devemos orar em todo momento. Nossas orações, diz o apóstolo, devem ser diárias. E a razão é simples, porque diariamente nós travamos batalhas contra o pecado, contra Satanás, contra este mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando instruiu seus discípulos em Mateus capítulo 6, ele disse a eles para orarem pedindo graça ao seu Pai, e ao final do capítulo ele fala então sobre não sermos ansiosos, pelo contrário, cada dia tem o seu próprio mal. E o apóstolo no verso de número 13, ainda de Efésios capítulo 6, ele nos diz que devemos tomar a armadura a fim de resistirmos no dia mau, vencendo tudo e permanecendo inabaláveis. Os crentes devem orar diariamente pelo seu fortalecimento espiritual, fortalecimento esse que vem de Deus. Todos os dias, você e eu devemos nos lembrar que nós despertamos em fraquezas. Nós podemos dormir sendo grandes vitoriosos na vida cristã, mas nós iremos despertar em fraquezas, sujeitos a todo tipo de queda e pecado. E por esta causa nós precisamos todos os dias suplicar o fortalecimento que vem do Senhor. Esse é o caminho de vencermos o mal, de nos apropriarmos de maneira constante da armadura divina, e essa é a forma de permanecermos firmes ao final de cada dia da nossa vida, em nossas batalhas cristãs. O apóstolo orienta os crentes a orarem diariamente. É muito comum encontrarmos hoje no meio evangélico, no meio cristão, a falta dessa prática da oração diária. É muito comum encontrarmos hoje no meio da igreja a ausência de súplicas matutinas, ou à tarde, ou à noite, pelo fortalecimento da fé, pelo poder de Cristo para triunfar sobre as tentações, sobre os pecados, sobre as flechas incendiárias que Satanás pode disparar contra nós ao longo do dia. Paulo, então, recomenda aos crentes: orem diariamente, em todo o tempo, com oração, com súplicas, buscando então ao Senhor o fortalecimento de vossas almas, de vossos corações. Busquem constantemente nutrir vossa fé com o poder de Cristo, com a obra de Cristo, na certeza de que Ele é poderoso para vos guardar de todo e qualquer mal. A oração, então, ela faz parte da nossa agenda diária, ela deve fazer parte da nossa agenda diária. Despertar de manhã deveria imediatamente nos trazer ao coração a necessidade de falar com o meu Deus, de suplicar misericórdia e graça de sua parte. A igreja primitiva, e nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, temos visto como aquela igreja era uma igreja forte, poderosa, uma igreja que enfrentava diversas perseguições, tentações, mas vencia a todas elas. A razão é simples: a igreja perseverava em oração. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42, diz que a igreja perseverava em súplicas diante de Deus, constantemente em súplicas diante do Senhor, a fim de que ela pudesse então resistir àquele dia, ao mal daquele próprio dia, e desta feita pudesse também dar testemunho de Cristo naquela situação. O próprio Senhor Jesus Cristo nos instrui a orar
em Mateus 7, o capítulo 7, os versos de 7 a 12, na verdade, ele nos incita, ele nos incentiva, ele nos conclama a orar. Mateus 7, de 7 a 12, o Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Senhor Jesus nos incita a orar. Ele diz que há prontidão da parte de seu Pai em nos ouvir, a prontidão da parte de seu Pai em nos atender, a prontidão da parte de Deus em nos abençoar. Que razão maior poderíamos querer nós, que nos estimulasse a orar, sabendo exatamente que Deus está disposto a nos ouvir e a nos atender? Paulo deixa muito claro isso para nós, orando em todo tempo. Então devemos ter orações constantes, devemos orar de maneira constante, devemos orar de maneira diária. Também no verso 13, o apóstolo nos diz que o próprio Satanás diariamente nos tenta e nos persegue. Ou seja, não há nenhum dia da nossa vida que nós estejamos livres de suas ações, nenhum dia na nossa vida que nós estejamos isentos de suas intenções malignas, de nos ferir, de nos causar mal. Não há nenhum dia sequer em que ele tire de folga e assim nos dê algum tipo de descanso. No verso 13 de Efésios 6, Paulo diz que no dia mau, todo dia, ele então nos ataca a fim de nos ver cair. E por esta causa devemos nós todos os dias suplicar misericórdia, fortalecimento da parte de Deus, para que possamos resisti-lo, para que possamos vencê-lo, para que possamos triunfar sobre ele. É bem verdade que nesse detalhe do dia mau, do verso 13, que significa o dia diário da nossa vida, e o último dia, quando Cristo estiver para voltar, a igreja precisará então estar munida de oração, a fim de que por meio da oração possa resistir o adversário Satanás. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, eu já li esse texto para os irmãos. Pedro nos diz que Satanás está em derredor, rugindo como um leão, observando alguém para devorar. Pode ser exatamente aquele dia em que ele nos devore, fazendo-nos cair em tentação, seja aquele dia que nós despertamos achando que estamos fortes na fé, que somos um baluarte, uma coluna, um pilar da fé, achando nós naquele dia que nada pode nos vencer, e de repente Satanás, como um leão, conhecendo nossas fraquezas, nos devora, nos fere, nos faz envergonhar Cristo e o seu Evangelho. Por isso, então, irmãos, a orientação apostólica é que nós devemos orar constantemente, diariamente. Então, ore diariamente, suplicando graça para a sua vida, suplicando ao Senhor que lhe assista nas suas fraquezas, suplicando ao Senhor poder de Cristo para você vencer Satanás naquele dia, vencer as corrupções do seu próprio coração. Ore ao Senhor, ore diariamente. Não pense você que o fato de termos uma vida agitada, o fato de termos um dia onde a nossa agenda não tem espaço para nada, não pense que Satanás vai ser compreensivo com você e vai dizer, mas essa pessoa trabalha tanto, eu vou dar uma folga, uma trégua. Não imagine isso. Pelo contrário, ele vai usar a sua própria agenda contra você mesmo. Ele vai usar tudo aquilo que estiver à sua mão para te ferir, para te distanciar de Cristo, para te fazer esfriar na fé. Lembre-se, ele não pode atrapalhar a nossa chegada aos céus. Ele não pode impedir que cheguemos aos céus. Mas ele pode dificultar o máximo nossa caminhada.
pode rolar pedras para o nosso caminho, não pode impedir que Cristo nos salve, mas pode sim dificultar nossa vida com Cristo nesse mundo, trazendo-nos toda sorte de tentações, mazelas, misérias, trazendo toda sorte de coisas horríveis que dificultam o nosso crescimento na fé. Por isso, meus irmãos, não vacilem nesse aspecto, orem diariamente. Não pode orar muito, ore pouco, mas jamais deixe passar um dia da sua existência sem que você pronuncie ao seu Deus o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você deseja adorá-lo, servi-lo. Não deixe jamais um dia sequer sem que você diga a Cristo o quanto você precisa dele para fortalecer sua fé, sua alma, seu coração, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Não pode passar um dia sequer em que nossas vozes cheguem aos céus por meio de Jesus Cristo. Não pode passar, não deixe passar. Você precisa orar constantemente, diariamente. Se você vai orar muito, louvado seja Deus. Se são poucos minutos, bendito seja o Senhor. Mas não deixe de ter o seu momento de comunhão com o seu Deus, de fala com o seu Deus. Não deixe, em hipótese alguma, que a sua voz se ausente dos céus naquele dia. Não deixe. Ore ao Senhor. Não importa se serão muitos ou poucos os minutos. Ore ao Senhor. Busque o Senhor. Sua alma precisa disso. Sua fé depende disso. É a sua segurança na fé. É a vida cristã, ela precisa disso. É o bem-estar seu, da sua família, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Depende disso. Deus está pronto a nos ouvir. Porque eu e vocês nos furtaríamos de dizer a Ele que precisamos dEle. Todos os dias. Nem que ainda seja essa a nossa única frase a ser dita a Deus, que carecemos dEle. Mas que isso saia de nós, com fé, com dependência, com temor no Senhor. Ore ao Senhor, é o que disse o apóstolo. A pergunta 158 do nosso catecismo, ela nos instrui sobre o que significa oração. E o Catecismo Maior diz assim, que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e com um grato reconhecimento das suas misericórdias. Então lembre-se disso na sua oração. Nem que sejam poucas as suas palavras, mas apresente o seu desejo a Deus de ser forte em Cristo, revestido de Cristo, vencedor por meio de Cristo contra Satanás, o pecado, o mundo. Apresente, esse deve ser o seu desejo. O bem-estar da sua alma, o crescimento da sua fé. Presente ao Senhor, ainda que sejam em poucas palavras, sua dependência de Cristo, sua necessidade de Cristo. Diga a Ele que você precisa dEle. Deus está a postos, pronto a ouvir o seu povo. Cristo morreu para que nós pudéssemos falar livremente com o nosso Deus. Confesse seus pecados, não tenha medo de Deus, tenha medo do pecado, não de Deus. Não tenha vergonha das suas faltas, Ele conhece o seu coração. Abra então o coração, pronuncie os seus pecados ao Senhor. Faça isso com fé, lembrando que o que nos lava, o que nos limpa é o sangue de Cristo. Esconder pecados, na verdade, é como se nós estivéssemos com vergonha da cruz. Então abra o coração, exponha as faltas a Cristo, diga a Ele das suas fraquezas, suplique misericórdia e graça. Também diga palavras de gratidão ao Senhor, reconheça os benefícios de Deus, as misericórdias, o fato de você estar vivo, ter família, trabalho, pão sobre a mesa. Dê graças ao Senhor por tudo que tem. Então, Paulo nos diz que a oração deve ser constante, deve ser diária. Nossa oração também, em segundo lugar, Paulo diz que ela deve ser intensa. Quando ele diz, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito. É uma oração
com intensidade. Veja que ele usa aqui 3 palavras diferentes uma da outra, mas a ideia é exatamente de mostrar intensidade. Ele mostra tipos de oração. Ele fala de oração, que é a forma comum de nos dirigirmos a Deus. Ele fala de súplicas, é quando nós intercedemos por nós, por outros, quando estamos em agonia, sofrimentos e etc. E ele fala de novo orando no Espírito Santo, que seria exatamente pronunciando palavras, trazendo desejo, gratidão, entregando o coração a Cristo. E isso na pessoa do Espírito Santo. Então Paulo diz que as nossas orações devem ser com intensidade. Ou seja, às vezes, por conta da mídia, da televisão e das mentiras que são contadas e a gente quer acreditar, as pessoas acham que a oração poderosa é aquela que é feita naquele lugar, ou aquela que é feita por aquela pessoa. Não! A oração poderosa é aquela que é feita por um crente, por um salvo, por um santo, por alguém que de fato entende que ele só pode chegar aos céus em oração, porque Cristo morreu por ele na cruz. Isso é intensidade de oração. Tem pessoas que vão falar com Deus e é aquela frieza na alma, aquele desprazer, aquela vontade de não fazer isso, aquele desejo de matar Deus para ele não orar. Isso é uma oração miserável, abominável, ela é do inferno e não de Cristo. Tem pessoas que não têm alegria em orar, não têm prazer de chegar a Deus, eles não querem Deus, mas por alguma questão religiosa, por algum pensamento que surge, ele ainda assim vai. A oração que o apóstolo diz é uma oração com intensidade. Pode ser uma única palavra, mas o coração diz muito, porque o coração quer Deus, ele deseja Deus. É uma oração com poder, mas o poder não é meu, é do Espírito que está em mim. E eu digo a Ele, eu falo com Ele, eu creio que Ele está diante de mim quando eu falo com Ele. Tem pessoas que oram como se estivesse falando ao vento, oram como se estivesse falando com a mesa, com a cadeira. Repreenda esses pensamentos quando eles vierem à sua mente. Em nome de Cristo, diga ao seu próprio coração que ele está desviado em caminhos tortuosos. Nossas orações têm que ser com intensidade, não é com gritos, porque Deus não é surdo, e a própria palavra nos adverte sobre isso. O Senhor Jesus explicou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele disse: não faça como os incrédulos, como os pagãos que ficam repetindo as coisas. Aquela repetição ali, não é que seja proibido repetir palavras ou pedidos. Os incrédulos repetem coisas porque desconfiam de que Deus as ouve. Essa repetição, ela é pecaminosa. O que Jesus nos instrui é exatamente repetir nossos pedidos, nossas orações, exatamente crendo que Deus nos ouve. Não as ouve porque repetimos, as ouve porque somos seus filhos. E por isso a primeira coisa na oração do Pai Nosso é Pai Nosso. Então, como um filho, como um marido que repete a mesma coisa ao longo da sua vida no casamento, e um filho para com seu pai, assim somos nós para com Deus. A oração poderosa ou a oração intensa não é aquela que anda mudando. A pessoa fica procurando palavras, como se Deus estivesse buscando sinônimos na nossa fala. Não, não é isso. A oração intensa é aquela que é feita com temor, com confiança. O coração está ligado a Deus. Eu digo o que eu digo porque eu sei que Ele está ali me ouvindo. Eu não falo ao vento. Eu não falo a um ser que não existe. Eu falo a alguém que é real. Eu falo a alguém que é real, ainda que eu não o veja, mas eu creio que Ele é real, Ele me vê. Nossas orações devem ser assim, com intensidade, revestidas de temor, de confiança, concentração. Muita gente vai orar desconcentrado. Não, prepare o coração. Prepare o seu coração para falar com Deus. Se você se desconcentrar no meio da sua oração, o que é possível e acontece,
Entenda, isso é um levante da carne contra uma obra espiritual. Então repreenda os seus pensamentos, a desconcentração. Diga ao Senhor que desconcentrou, peça a Ele graça. Peça a Ele que o Espírito, como que com mãos, aprume de volta a sua mente. Nós não podemos ficar orando ou falando com Deus, mas sem unir nossas almas a Ele por meio do Espírito. Podemos fazer isso. Isso é completamente abominável para com o Senhor. É um desrespeito para com Deus Todo-Poderoso. Então ore. Busque orar com intensidade. Reserve um momento. Reserve um momento. Guarde um tempo a sós para falar com o Senhor, expor o coração, os temores, as coisas mais secretas da alma. Diga a Ele em oração. Paulo diz que nós devemos orar no Espírito. O pessoal tem compreendido essa frase, na verdade tem descompreendido essa frase. É a melhor maneira para se falar. Orar no Espírito não é tendo visões, gritos. O Espírito não é uma pessoa alucinada. Eu não sei por que razão construíram uma visão do Espírito como um ser alucinado, inconsequente, como se o Espírito fosse escravo de seus próprios desejos, e por isso então as pessoas acham que orar no Espírito ou ter o Espírito é fazer coisas que são aberrações. Isso na verdade é uma blasfêmia contra o Espírito. Porque dizer que ele faz algo daquilo que ele não faz é mentira. Ou dizer que ele está onde ele não está também é uma mentira. Orar no Espírito é uma oração simples. É uma oração tranquila. É uma oração onde nossas palavras são auxiliadas pelo Espírito. Ou seja, orar no Espírito é quando as palavras do Espírito passam a estar na nossa boca. E isso acontece de duas formas. Quando a palavra do Espírito passa a estar na nossa boca, isso é orar no Espírito. Eu acho interessante que quando nossos filhos estão crescendo, que começam a repetir palavras do nosso cotidiano, daquilo que os adultos, os pais dizem, nós nos alegramos. E é exatamente isso que Deus quer que nós compreendamos. Ele se alegra, Ele ouve as orações, onde as palavras que são pronunciadas, entoadas, são exatamente as palavras do próprio Deus, que chegaram até nós pelo Espírito. Mas como faremos isso? Recebendo novas revelações? De forma alguma. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, eu vou dar apenas um único exemplo. Atos 4, nós vamos ler os versos de 24 a 26, mas todo esse texto eu vou explicar aos irmãos. Se deu por conta da prisão dos apóstolos e depois eles foram soltos e então contaram à igreja, aos irmãos, o que Deus fez quando libertou-os do cárcere. Então no verso 24, a igreja, após ouvir essa fala de Pedro, João e outros apóstolos, eles fizeram uma oração e foi o seguinte: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Veja que é uma oração, uma fala de proximidade, de temor, de reconhecimento de soberania. Mas disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
Porque verdadeiramente, e aí eles discorrem acerca de Pilatos, Herodes, acerca dos judeus. E diz o texto então, no final, que terminando eles de orar, verso 31, tremeu o lugar. E o resultado foi que todos, com intrepidez, porque estavam cheios do Espírito, anunciavam a palavra de Deus. A primeira forma de orar no Espírito é quando nós colocamos as palavras do Espírito na nossa boca. E quais são as palavras do Espírito? São as Escrituras. O que aqueles irmãos oraram nos versos de 24 a 26 foi o Salmo de número 2, os versos 1 e 2. Nós precisamos aprender isso. Deus se agrada em ouvir sua própria palavra em nossos lábios. Deus se agrada em ouvir a sua palavra em nossos lábios. Isso é sinal de que essa palavra passou a fazer parte da nossa vida, está dentro de nós, entranhada em nós. Deus quer ouvir que nós, nos mais variados momentos da nossa vida, nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, encontremos na palavra solução para essas circunstâncias. Encontremos na palavra um correspondente para cada uma delas. Os crentes precisam voltar a essa prática de orar a palavra, de dizer a palavra. Nós iremos pronunciar a palavra, que são exatamente as palavras do Espírito, no poder do Espírito, ao Deus que nolas revelou. Como Deus pode se furtar em não nos atender, sendo que nós iremos orar aquilo que Ele mesmo revelou a nós? Isso é um grande instrumento de encorajamento para as nossas orações. Para as nossas orações. Então nós precisamos nos despertar a orar novamente a palavra de Deus, caso assim não fazemos. Memorizar versículos, salmos, porções da palavra e trazer isso ao coração na hora da oração. Dizer estas palavras ao próprio Deus, porque elas pertencem a Ele e estarão sendo ditas por nós. São palavras do Espírito na boca de um crente que é habitado pelo Espírito. É a combinação perfeita. É a combinação perfeita para as nossas orações serem ouvidas e serem atendidas. Então, a primeira coisa que devemos fazer para orar no Espírito é exatamente orar a palavra de Deus, colocar as palavras do Espírito em nossos lábios e dizê-las ao Senhor. Faça isso. Faça isso. Procure na palavra versículos correspondentes às circunstâncias da sua vida. Está atribulado no trabalho? Certamente existe texto que trata sobre isso, sobre perseguições com pessoas, com doenças, aflições com questões financeiras, uma série de coisas. Nós lemos pela manhã no livro de Isaías uma palavra doce, por exemplo, quanto a essa questão de finanças, quando o profeta, falando de modo poético, diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Vinde, comprai e comei, sem dinheiro. Isso é uma promessa de Deus de nos sustentar. Isso é uma promessa de providência. Falta-nos emprego, lembremos das promessas de Deus. Digam a Ele, Deus está pronto para ouvir a sua palavra nos nossos lábios. Romanos capítulo 8, quando o apóstolo fala sobre o auxílio do Espírito na oração, nada mais é do que exatamente isso. Romanos 8, os versos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito é o nosso auxiliador nas orações. A Bíblia reconhece que nós não sabemos orar. Por que nós iremos querer inventar moda diante do Senhor? É mais seguro colocarmos nos nossos lábios as palavras do próprio Espírito. O texto é claro e nos diz: o Espírito conhece a mente de Deus. Deus conhece a mente do Espírito. E é segundo esse relacionamento entre o Pai e o Espírito que o Espírito nos auxilia. Então leiamos a palavra, busquemos memorizar textos da palavra, aprendamos a palavra, a fim de que o Espírito, neste auxílio, nos lembre esses textos nos momentos de oração. Nós precisamos recorrer àquilo que é infalível na nossa oração. E a única coisa infalível é exatamente a palavra. Ela não erra, é poderosa, veio da parte de Deus. Então ore a palavra. A mente está se desviando por causa de alguma preocupação, desconcentração. Peça a Deus que o Espírito impeça o desvio da mente, que Ele traga de volta ao prumo, faça com que de fato o seu coração jamais se aparte do Senhor naquele momento. Mas em segundo lugar, você deve orar, como diz o Salmo 27, verso de número 8. Estamos falando sobre oração no Espírito. O Salmo 27, verso 8, diz assim o salmista Davi: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando nós começarmos a pronunciar as palavras de Deus em nossos lábios, nas nossas orações, nosso coração, ele sofrerá uma grande ação. Qual? Ele passará a desejar mais Deus. Ele passará a ter desejos por Deus. E é exatamente essa a segunda coisa que nós precisamos compreender para termos uma oração forte, uma oração intensa. Quando o seu coração se dispuser a orar, ore. Não sufoque esse desejo. O salmista foi muito claro no verso que nós lemos: ocorre ao meu coração, buscai a presença de meu Deus. Existem momentos que nos dá vontade de orar. Existem momentos que nos dá, que vem ao coração, o Espírito parece que incomoda e vem esses momentos a nós. Então ore, porque isso é uma atividade espiritual. Isso é uma atividade santa. O salmista diz que vem a ele o desejo de buscar a presença do Senhor, ou seja, o coração deseja apegar-se a Deus. O coração deseja apegar-se ao Filho, ao Espírito, e então ele vai e ora, não sufoca ao Senhor, não sufoca esse desejo de buscar o Senhor. Comece, a partir de hoje, nas suas orações, pedir exatamente por isso, caso você não sinta. Pedir a Deus que lhe dê mais desejo, de ter desejo por Ele. Pedir a Deus que lhe dê mais desejo de se encontrar com Ele. Que aquele verso fique de fato agora gravado na sua mente, nos seus lábios. Que diariamente você possa dizer a Deus: Senhor, ocorre ao meu coração de te buscar, e eu, como teu filho, estou à espera deste impulso do Espírito dentro de mim. Deus certamente irá nos atender, e irá nos dispor a buscá-lo, irá nos dispor a nos ligar a Ele, irá fazer com que o desejo de desejá-lo seja cada vez mais intenso e mais forte. Percebem como oração no Espírito não é algo sobrenatural, como alguns querem dizer, não é algo místico, não precisamos de ir em lugares poderosos, precisamos simplesmente preparar o coração, colocar a palavra dentro dele para que ela possa sair pelos lábios e em seguida crescer
diariamente num desejo de buscar a face do nosso Deus. É simples. Deus quer que nós façamos assim, para crescermos com Ele nessa comunhão. Em terceiro lugar, ele fala que a oração deve ser fraternal. Olha o verso de número 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E na parte final do verso 18, quando ele diz súplicas por todos os santos. As nossas orações devem ser fraternais, e isso significa dizer que não podem ser orações egoístas, apenas por nós. Devemos aprender a interceder em favor dos outros. Devemos aprender a orar uns pelos outros. Devemos aprender a colocar diante de Deus a vida daqueles que estão ao nosso lado, tanto dentro da nossa casa, quanto do nosso trabalho, quanto da igreja. Às vezes, nós podemos passar uma semana, 15 dias, até um mês, talvez, sem falar com algum dos irmãos. Mas é possível nós passarmos esse mesmo tempo em que não nos falamos de viva voz, é possível apresentar um ao outro diante de Deus em súplicas e em oração. Ainda que nós não saibamos se o outro está precisando de algo em específico, mas só pelo fato de dizermos a Deus e de pedirmos ao Senhor graça e misericórdia para com o outro, já é exatamente de bom tom. Paulo então instrui-nos a orarmos pelas necessidades dos santos. E isso implica relacionamento, comunhão. Por isso que a igreja existe, para que os crentes juntos compartilhem suas alegrias e suas tristezas, e assim uns orem pelos outros. Perceba que o próprio apóstolo Paulo pede oração aos Efésios. Pede oração para que a palavra de Deus estivesse sempre nos seus lábios para ser pregada com intrepidez, apesar de suas algemas, porque ele estava preso exatamente pela pregação do Evangelho. E é interessante observar isso, né? O próprio apóstolo que nos instrui reconhece a necessidade de que precisa de oração. Isto mostra a sua humildade, e isso mostra que todos nós, não importa qual é a função que temos na igreja, nem o tempo de nossa conversão, sempre seremos fracos o suficientes para dependermos de Deus, para carecermos de oração, para necessitarmos dos cuidados divinos. Precisamos aprender isso. Paulo instrui a igreja, os irmãos, a sustentarem uns aos outros por meio da oração. Instrui também a igreja a orar pelas necessidades da igreja de um modo em geral, a orar pelas necessidades dos ministros da palavra, para que Deus lhes abra a boca, para que eles falem com intrepidez. É muito comum, às vezes, nós acharmos que os pastores, os missionários, os presbíteros, aqueles que se envolvem na docência da igreja, ou aqueles que saem mundo afora para pregar, que estes homens não sentem medo, ou não podem ser feridos por Satanás, e isso lhes traga algum tipo de dificuldade na exposição da palavra. Não, nós temos que nos lembrar que não importa quem seja no corpo de Cristo, todos precisam de oração. E que o ministério da palavra deve ser o primeiro na nossa lista de pedidos, porque é pela pregação da palavra que Cristo avança o seu reino na terra, derrota Satanás, almas são convertidas, os homens são levantados do inferno para os céus. No Catecismo Maior, na pergunta 189, diz que nós devemos pedir por tudo que contribua para a glória de Deus, para o bem-estar da igreja, para o nosso bem, o bem do outro. Devemos pedir por tudo aquilo que seja lícito. Então, suplicar uns pelos outros é bom. Suplicar pelo pastor, pelos presbíteros, por aqueles que pregam a palavra, pelos oficiais da igreja é bom,
suplicar pelo ministério da pregação, tanto na nossa igreja, quanto no nosso presbitério, no nosso país, no mundo, é agradável. E Paulo então diz que nós devemos suplicar por esta causa. Então as nossas orações também devem ser fraternais. Devemos incluir nas nossas orações as necessidades dos outros, as necessidades do reino de Deus. Por fim, e a conclusão da carta, aonde ele então diz que envia um ministro da palavra, o nosso irmão Tíquico, que já faleceu, logicamente, nós iremos encontrá-lo nos céus. Paulo então envia aquele homem para dar consolo à igreja mediante as informações acerca de sua prisão e finaliza dizendo então, ou trazendo uma bênção e uma oração. Ele diz que a paz seja com eles, o amor e fé da parte de Deus seja com eles em Cristo e que a graça sejam com todos. E eu finalizo então a carta como o apóstolo, lembrando exatamente aos irmãos, como já estamos vendo, que cabe a nós orar com toda perseverança e com toda vigilância. Devemos orar constantemente, já vimos, diariamente, com intensidade e de modo fraternal. E agora, Paulo conclui a carta dizendo a nós que devemos orar a fim de consolar uns aos outros pela verdade de Cristo, trazida a nós pela sua palavra. Eu quero aplicar tudo isso aos irmãos dizendo o seguinte: nas nossas orações, que devem ser diárias, com intensidade, que devem ser fraternais, eu e vocês devemos nos dispor a orar com coragem diante de Deus, com temor, lembrando de alguns pedidos que são chaves na nossa vida cristã. Nunca pode faltar esses pedidos nas nossas orações. E a palavra nunca é nunca mesmo, tá? Então, por exemplo, a título de exemplo, aos casados, você precisa persistir em oração pelo bem-estar espiritual do seu cônjuge. Os maridos precisam interceder por suas mulheres, por suas almas, pela segurança de salvação. Se há temores, para que Deus dê graça, fortifique-as, tire os temores do coração. Se há dúvidas, que o Espírito traga a certeza da obra de Cristo. Os maridos precisam orar diariamente por suas mulheres, suplicando pelo bem-estar espiritual de todas elas, da esposa. Então os maridos precisam se dedicar nesse trabalho espiritual. Isso significa pastoreio. Dar o pão físico e não dar o pão espiritual é uma negligência como que total. Pôr a comida na mesa e deixar a mulher perecer espiritualmente, Deus vai lhe cobrar severamente de sua negligência. Seria muito melhor, como disse o próprio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, é melhor termos um bocado de pão com a graça de Deus do que termos muito pão na impiedade. Então, maridos, orem por suas mulheres, pelo bem-estar delas, pelas almas delas. Eu oro pelas viúvas dessa igreja, porque o marido delas espiritual é Cristo e eu sou seu representante aqui. Mas aquelas que têm maridos, eles devem orar por elas, pedir a Deus que dê graça a elas, sustentá-las. Se o marido não pode batalhar em fé, na sua oração, 5, 10 minutos por sua esposa, ele vai batalhar por ela em que lugar do mundo? Nós não podemos ser negligentes. É bom darmos todo tipo de conforto na terra, mas isso vai passar. E os confortos celestes? E os confortos dos céus? Então, maridos, orem por vossas mulheres, pelo bem-estar espiritual delas. Mulheres, orem por vossos maridos. Ore pela salvação deles, eles são salvos, é exatamente por isso Paulo diz, progridam na salvação, cresçam na salvação, ore por eles. Os maridos têm grandes responsabilidades, e a Bíblia diz que as esposas foram confiadas como auxiliadoras, não como pesos.
As mulheres precisam entender que o papel delas não é de governar, nem de dirigir a casa, mas é exatamente de apoiar os seus maridos com os joelhos dobrados. Orem pelos seus maridos. Seus maridos estão no mundo, no trabalho, sujeito a diversas tentações. Quantas vezes as mulheres têm pedido a Deus: Senhor, guarda o meu esposo da mulher adúltera, sanguinária, daquela destruidora, de Satanás que pode atacá-lo por meio delas. Orem por isso. Não é feio orar pela castidade do vosso marido. É um trabalho espiritual. Perdão. Orem por isso, para que Deus guarde os maridos no translado de casa ao emprego, lá no desenvolvimento das suas ações, que Deus dê a ele habilidades poderosas para engrandecer a Cristo, para crescer na empresa. Ore para que Deus dê a ele sabedoria para gerenciar os recursos, para quando ficarem velhos, terem o pão sobre a mesa. Orem pelos seus maridos, pelo bem-estar espiritual deles, para que Deus lhes dê descanso no corpo e na alma. As preocupações com a parte física da família é pesada. Se existe uma coisa mais pesada do que o próprio peso material, é as responsabilidades. Todo mundo que tem responsabilidade sabe como isso é pesado. Como se fosse um fardo atado às costas e que a gente anda carregando toneladas e toneladas. Ore por eles, para que Deus lhes dê graça, dê descanso na alma, na mente, para que Deus visite o coração. Estão fracos na vida cristã, ore por eles, auxilie-os na fraqueza, e não aumente a fraqueza, auxilie-os na fraqueza, em oração, com súplicas. Então as mulheres precisam orar pelos seus maridos, para que Deus os faça poderosos na fé, guerreiros na fé. Ore por eles. Ore pelo matrimônio, pelo amor conjugal. Esses pedidos não podem se ausentar da nossa vida. Nunca. Não podem se ausentar. Aos solteiros, precisam orar pedindo boas esposas, bons maridos. Eu sei que é natural de todo solteiro se preocupar com a sua faculdade. Não pense nisso, não. Pense, mas não é a primeira coisa. Ninguém constitui família com emprego, nem com a caderneta de poupança. Aos homens, orem por boas mulheres, para que Deus lhes coloque no caminho, na vida, mulheres santas, crentes, que queiram constituir uma família, criar filhos no Senhor, queiram morrer ao seu lado e queiram entrar nos céus ao seu lado. Essa é a primeira coisa que um solteiro tem que orar quando ele pensa em namorar. A partir dos 15 anos, o primeiro pedido é esse. Até os 15 é para que Deus guarde o coração do mal e lhes traga fé caso ainda não tenha trazido. A partir daí é orar pelo matrimônio. As mulheres precisam orar por bons maridos. Quantas mulheres cristãs, piedosas, servas de Cristo, são amarguradas com péssimos maridos? Quantos homens, meninos, crentes verdadeiros, às vezes até com vocação para o oficialato na igreja, o pastorado, o presbiterato, o diaconato, mas não podem exercer porque a esposa não qualifica ele. Vai amargar uma existência inteira de dores, de lutas, de aflições. Então ore por isso. Os pais orem pelo matrimônio de seus filhos. O seu filho pode ser o presidente do Brasil. Se ele tiver uma péssima esposa, ele vai ser a pessoa mais aflita desta terra. Então não se preocupe com o dinheiro. Se preocupe com o bem-estar espiritual.
E em segundo lugar, virá sim o dinheiro. Cristo nos ensinou sobre isso. Busquem o meu reino, ele disse. E as vossas necessidades desta terra vos serão trazidas, acrescentadas, dadas. Então, solteiros, dediquem-se em oração. Orem por um bom esposo, orem por uma boa esposa. Depois, em seguida, aí sim, orem por um bom trabalho, por uma faculdade. Mas não se esqueçam de orar por isso. Dessa feita, vocês vão crescer na fé. Devem orar por pureza, porque solteiros ainda estão sujeitos a diversas fraquezas que os casados enfrentam em menor medida. Então, orem por pureza, orem para não cair nas seduções de Satanás. É comum, muitas vezes, Deus nos testar nesse ponto. E rapazes e moças não casarem cedo, e Satanás nos testar, fazendo com que a pessoa se desespere, e porque quer casar, case com um ímpio, um descrente, ou até alguém que é da igreja, mas não é crente. E então vai arruinar a vida. Não faça isso. Persevere em oração. Isaac passou 20 anos orando para que Rebeca lhe desse filhos. 20 anos é o que disse a palavra, com o mesmo pedido nos lábios. Abençoa, Senhor, a minha mulher, que ela me dê filhos. Então, às vezes Deus nos traz, demora em responder algum pedido, a fim de nos fazer prosperar na perseverança. Então, ore por isso, para não cair em tentações. Ore, peça ao Senhor para guardar o seu coração, a sua alma. As crianças devem orar. Os pais precisam ensinar os seus filhos a orar. E eles vão dizer o quê, pastor? Eles vão dizer coisas simples, mas profundas. Os filhos devem orar pelos seus pais. Você precisa ensinar os seus filhos a orar por você. É exatamente isso que muitas vezes nos falta, esse senso de que a igreja é um corpo, e as partes mais fortes precisam das mais fracas, e as mais fracas são socorridas e auxiliadas pelas mais fortes. Então os pais precisam dizer aos seus filhos: orem por mim. Mas é uma criança, eu nem sei se é crente, não importa, ele está no pacto, e se ele está no pacto, a promessa é que Deus os ouve. Cristo disse isso quando citou os Salmos: da boca de pequeninos flui louvor a Deus. Então as nossas crianças que estão aqui precisam orar pelos seus pais. Deus abençoá-los, ainda que ele só diga: Deus abençoe o meu pai e a minha mãe, não importa, é o suficiente para o Senhor. Nossas crianças precisam orar pelos seus pais, orar pelos seus irmãos, para que Deus abençoe, dê graça. E aos pouquinhos, à medida que eles forem crescendo, nós precisamos acrescentar um outro pedido, que é para que tenham fé e alegria em Deus. A criança começa devagarzinho, nos vendo orar. Aos poucos ela é introduzida na comunhão com Deus e vai dizendo frases curtas, apenas pelo pai, pelos irmãos. E vai chegar então um momento em que ela começará a pedir por si mesma. E o pedido que ela deve fazer é por fé. Deus, me dá fé, traga alegria ao meu coração, alegria para te servir. Deus, me traz fé. E vai chegar aquele maravilhoso dia em que ela vai ser alcançada pelo Espírito. E vai sentir a mesma alegria que nós sentimos. E então dirá: o Deus de meus pais agora é meu Deus. Então as crianças precisam orar. Em casa, no culto doméstico, na devocional particular delas, incentive-as a orar. Diga a elas o que orar. Elas são como nós, adultos, que o Espírito nos diz o que orar. Você é como o Espírito para elas. Diga a elas o que elas têm que dizer. Sejamos vigilantes na oração. Sejamos vigilantes. E certamente Deus alcançará nossas casas com toda sorte de bênçãos sem medida.
E ainda que enfrentemos lutas e dissabores nesse mundo, os dissabores e as lutas serão apenas passageiras, porque nossas almas estarão transbordantes de alegria por causa de Cristo que habita em nós, que nos faz vitoriosos contra Satanás, contra o pecado e contra o mundo. Que Deus seja conosco e que o estudo dessa carta sobre a igreja nos faça crescer como igreja, de modo particular e coletivo, para a glória de Cristo, para nosso bem. Amém? Vamos orar?